Para mim não tem centroavante brasileiro atuando aqui ou fora melhor do que o Pedro. Então eu espero... Mas a frase para mim que é mais impactante... Ô Pascoal, pergunta pro Sormani se o Rony é melhor que o Pedro. Na seleção... A seleção é Pedro e mais 10. Se o Tite for jogar com o centro... Salve nação, saudações rubro-negras! Neste vídeo aqui vamos falar de Pedro, Gabigol e Arthur Vidal. Como que foi a estreia de Arthur Vidal no Mengão? Quero fazer uma enquete com você bem rapidinho, tá? Vai lá nos comentários e responda. Você assiste o nosso vídeo completo ou não? Se você assiste, coloca eu. Eu vou ler depois, bem rapidinho. Eu quero fazer uma enquete, quero saber quem assiste os vídeos completos aqui do canal. Beleza? Vai lá nos comentários e escreve eu. Vou ler. Tamo juntos. Ó, desafio aceito, hein? Pessoal, créditos de vídeo é da ESPN Brasil. Vou deixar o link aqui na descrição como créditos. Canal aqui do YouTube, ESPN Brasil, Grupo Disney. Quero pedir o seu like, quero pedir a sua inscrição no canal. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Inscreva-se no canal, graças a Deus. Batemos 680 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe a cada um de vocês aí. Muito obrigado a todos. Valeu, galera. É nóis, cara. Tamo junto. Muito bem. Vamos pro vídeo sem perder tempo, porque eles vão falar muito do Pedro, do Arthur Vidal e do Gabigol. Sim, bora! Do hashtag falando, e o Flamengo? O assunto é agora o Flamengo e a gente começa colocando na tela números do Pedro. O rapaz está voando. O cara do Dorival Júnior, números de Pedro desde a chegada do treinador. Jogos 13, gols 9, gols por jogo 0,69, 5 assistências. Eu acho isso tão significativo quanto os 9 gols, assim. O Pedro não é só o cara que põe a bolinha ali na rede, como, por exemplo, o segundo gol do Flamengo. Ele participa de tudo e nessa participa de gol a cada 44 minutos. É um tempo de futebol, galera. 2 gols marcados contra o Avaí. Para você que chegou agora e que tá falando, cadê o Flamengo? O Pascoal, só repete aquela frase que você falou em relação à seleção brasileira do Pedro. Para mim não tem centroavante brasileiro atuando aqui ou fora melhor do que o Pedro. Então eu espero... Mas a frase para mim que é mais impactante... Ô, Sormani, pergunta pro... Sormani, eu falei errado. Ô, Pascoal, pergunta pro Sormani se o Rony é melhor que o Pedro. Na seleção... A seleção é Pedro e mais 10. Se o Tite for jogar com o centroavante, eu não sei se o Tite vai jogar com o centroavante. Sim, não. Aí eu acho que existe um eventual debate, mas ainda assim... Eu não sei se o Tite vai jogar com o centroavante. Se for jogar com o centroavante tá aí. Esse rapaz aí... Rapaz, ele tem o perfume que a bola gosta. Todo jogo a bola para nele. Vocês já repararam nisso? Vocês já prestaram atenção no negócio, como é que é feito? Vocês já prestaram como é que é o Pedro dentro da grande área? Há um mês ele era reserva do Flamengo, agora é titular da seleção? Reserva do Flamengo, porque o treinador não queria botar. O Palmeiras foi para dar. O Palmeiras dava um caminhão de dinheiro, não era um dinheirinho, não. O Palmeiras... Você acha que o Palmeiras ia dar um caminhão de dinheiro para um cara que não sabe fazer gol? Ele balançou quando o Palmeiras ofereceu toda aquela dinheirama. O Flamengo não balançou, mas o Pedro balançou. Era muito dinheiro. Aí chega o treinador novo. Dorival, gente boa, rapaz. Dorival é bom treinador. Dorival. Aí é o seguinte, entra o treinador. Tem um momento difícil que é perder o Bruno. O Bruno Henrique faz falta pro Flamengo, gente. Faz falta. O Bruno Henrique é um jogador que faz falta pro Flamengo. Aí encontra de que jeito? Não tenho mais arrancada, não tenho mais a velocidade, não tenho aquela puxada do Bruno Henrique pelo lado do campo. Vou botar o Gabigol um pouquinho mais para trás, mas vou botar o homem lá na frente. Aí, Pedro. Aí entra Pedro. Olha o sorriso. Aí entra Pedro. Pedro, rapaz, isso é a solução. Todo treinador sonha em ter um centroavante como o Pedro. Sim. Sabe por quê? Porque ele te entrega por 5 assistências em 13 jogos. Ele te entrega o número de gols que ele está fazendo pelo Flamengo, 9, com o treinador. Ele vai te entregando o que ele tem de melhor. Ele não é um centroavante egoísta. Ele é um centroavante que consegue enxergar o companheiro em melhor situação. Não, e agora é aquela coisa, né, Eugênio? Eu sei que isso nem é debate mais. Mas mesmo que fosse, não tem como. Chega o Cebolinha, hoje não tem a menor chance de você falar, não, beleza, eu vou tirar o Pedro. Ou tem?
Não. Cebolinha vai ter que esperar, né? Vai esperar as oportunidades e tem entrado. E agora, é o que a gente está falando. É muito jogo. É jogo quarta-feira, Copa do Brasil, aí final de semana brasileiro, na outra semana já tem Libertadores. E aí começa a pegar, vai ter espaço para todo mundo, né? Vai ter espaço para todo mundo. O Pedro não surpreende, a gente que conhece o futebol dele sabe que ele, num time que está ajustado e conseguindo uma sequência de jogos, ele é isso aí. O que vinha acontecendo é que quando ele entrava, ele não estava com o ritmo de jogo e o time não estava ajudando. Então ele não estava respondendo. Só uma pergunta, te interrompendo. Essa bola o Pedro mete para o Arrascaeta vai lá, para muita gente já tinha que chutar e ele passa para o Gabigol. Foi uma dinâmica qualquer ou você acha que também estão procurando o Gabigol para dar essa harmonizada? Ali na frente, todo mundo se procura. Não tem priorizar A, B ou C, não. Se for para chegar no... Como foi ontem, alguns lances, finalização do Arrascaeta, finalização do Gabigol, finalização do Pedro. Ali é em prol do time. Isso é que faz todo mundo crescer. Mas eu acho que o Pedro está se beneficiando do fato do time ter melhorado. Sim. E contou com a sorte, né? Você não vai na esquina se não tiver sorte. É a história do Bruno Henrique. Para ele, Sim. o Bruno Henrique. Porque quando o Dorival chega, ele continua no banco. Exato. Acontece a lesão do Bruno Henrique. Aí, o que o Dorival faz? Saiu o Bruno Henrique. Vou botar alguém aqui na ponta no lugar do Bruno Henrique? Não tinha ainda chegado o Cebolinha. Exato. Porque se já tivesse o Cebolinha ali... Entrava o Cebolinha. A solução é fácil. Bota o Cebolinha. Cebolinha no lugar do Bruno Henrique. Imediato e segue o time da mesma forma. Como não tinha, ele olha, quem é o melhor jogador de ataque que eu posso tentar arrumar aqui? É o Pedro. Bota o Pedro. E o time cresce. O time como um todo do Flamengo é um time que está marcando melhor, é um time que está criando mais. E o Gabigol tem um papel fundamental nisso, do Pedro. Porque ele perde o protagonismo. Ele deixa de ser o jogador referência no ataque do Flamengo. Que ele foi durante esse tempo todo. Mas de vez em quando ele saía da área para entrar o Bruno Henrique. De vez em quando. A referência era o Gabigol. Agora não, a referência é o Pedro. E o Gabigol faz parte de um sistema ofensivo que tem como jogador terminal o Pedro. Pode ter gol do Gabigol, pode ter gol do Arrascaeta, pode ter gol, ontem entrou no segundo tempo o Cebolinha, pode ter de um jogador de meio campo que chegue, pode. Mas é um time que vai jogar para a bola chegar no Pedro em condições. E o time está jogando e o Pedro está aproveitando. Sem dúvida. E o Gabigol porque ele tem capacidade para isso. Só fazer um reparo aqui, porque tem um lance que passou ali, que aquele que o Arrascaeta podia chutar. O Felipe falou assim, pois é, e o Pedro enfia essa bola para o Arrascaeta. Você viu a bola que ele enfia? Um passe debaixo da perna do zagueiro. Exato. Foi, maravilhoso. Exatamente. Como essa rosca que deu o Gabigol ali. Como essa rosca aí do Gabigol, sensacional. Os dois estão aqui, ó. Devia citar aqui o Everton Ribeiro, que ontem jogou um pouquinho mais atrás, mas também no meio de semana contra o Curitiba jogou uma barbaridade, entrou na área e fez gol de cabeça. Sim. Tá jogando muito O bem. Everton Ribeiro está jogando de terceiro volante. Ele mudou a função dele no time do Flamengo. O Dorival o posicionou diferente. Como ele tem dois centroavantes, ele trouxe o Everton Ribeiro de terceiro volante. Para quê? Para que tenha uma boa saída de bola. Por debochado, o Arrascaeta fica livre para transitar entre os volantes ou nas costas dos volantes. Então, fica nessa situação. Ontem o Rei Arturo entrou no lugar dele, do Everton Ribeiro. Porque foi no momento que precisava de um pouco mais de pegada no meio. Isso. E eu acho que... E ele já tinha mandado embora o Diego. Com o passar do tempo, o Arturo Vidal vai assumir uma posição no meio-campo do Flamengo. Porque aí a gente tem que verificar o seguinte: o Arturo Vidal, ele vai se preparar para jogar sequencialmente, ou ele vai jogar algumas partidas e outras não. A gente precisa ter esse modelo também identificado. Ou o Flamengo vai identificar esse modelo. Porque ontem ele entrou, depois ele saiu falando que ainda precisa de ganhar um pouco mais de tempo de jogo, para conhecer os companheiros e tal. E isso é muito legal. Tudo bem, mas ele chega também num momento muito determinante, né? De mata-mata de Corinthians, Atlético Paranaense que é casca e o Flamengo vem sofrendo. Então talvez as oportunidades pintem mais no Brasileirão do que nos mata-matas? É assim que você vê o Vidal? Eu imagino que ele, bem fisicamente, ele é um jogador que pode ser utilizado em todas as competições. Eu não sei se ele pode jogar quarto domingo. Vamos ouvir se ele falou sobre isso? Vamos lá. Fala aí, Vidal. Tá dando um tchauzinho, correndo, vai falar. No, física estoy al 100%, ahora me falta ir agarrando ritmo dentro del campo, estar jugando más con mi compañero, conocerlo un poco más, pero físicamente estoy muy bien, me preparé bien, muchos sueños, muchos recuerdos en mi mente, y entrar a la cancha y ayudar a mi compañero a lograr los 3 puntos y creo que se logró.
Ele só La jogou, cancha. o Pascoal falou do percentual dele, quantas vezes ele entrou na Inter e tal. Ele foi 8 vezes titular em 42 jogos. Isso, mas só entrou jogou 3 partidas, 90 minutos. Então tem isso também. Ele foi titular em 8, mas depois sai. Jogar 90 minutos, só 3. Então, quando ele fala que não tá sem ritmo, ele tá bem fisicamente. Eu preciso agarrar Mas ainda o foi muito ritmo do jogo. elogiado. Né? Jogou 16 minutos, ele rouba essa bola aí, que acaba lá pra frente gerando depois esse passe debochado do Gabigol. Outro debochado foi o passe do Gabigol. Acabou gerando, então já sobraram elogios aí. Eu acho que ele agradou o torcedor. É pouco tempo, enfim, mas agradou. E qual a me nota chamou do a Vidal? atenção, me chamou a atenção que ele, uma coisa que é a lógica da personalidade dele, ele já entra em campo, é o primeiro jogo que ele tá ali, e já acenando com os braços assim, tipo, você fica ali, não sei o que e tal. Vamos pra lá, Sentido vamos de pra lá. organização. É muito pouco tempo. Para quem estava estreando, enfim, calor, jogo de manhã, sem ritmo e tal, sei lá, nota 8 para ele por 16 Boa. minutos só. Não, podia dar 6, 7, 8, mas assim, não é que ele foi o maravilhoso, mas assim, fez lá o papel dele e mostrou alguma coisa que é muito dele, esse negócio de querer organizar, de falar, de ser líder. Por isso que eu acho que ele entra, ao contrário de jogar o Brasileiro, ele entra primeiro nos jogos se ele tiver um pouquinho de condição, os jogos decisivos. Opa! Jogo decisivo, faz ali com o João Gomes, aquela meiuca ali, no lugar do Thiago Maia. E esse cidadão que está atrás de você, Mauro, o Gabigol? Porque todo mundo fala da personalidade, marrento, e aí tem essa mudança de cenário, com o Pedro se destacando, e ele tá lá, fazendo a dele, saiu, tudo bem, conhece o Dorival até de antes do Flamengo, e sai numa boa, que vai muito contra o que muita gente imagina de um Gabigol, que é egocêntrico e tal. E nessa passagem, pelo menos nesses últimos jogos, a gente tá vendo zero isso. É um cara que tá jogando a serviço de algo muito maior do que ele. É essa a impressão? E você acha muito. que vai ser assim até... Você imagina... Se ele está mostrando isso agora, vai ser assim. É um cara que está pensando em ganhar, independentemente de como vai ser. Veja bem, né? Eu acho que isso é muito legal da parte dele. Eu também acho. Muito legal, porque ele não faz bico, ele não faz cara feia, ele não reclama. Como eu falei agora há pouco, ele abre mão do protagonismo dele, porque era para esses gols, ele está fazendo. Tudo bem que ele tem as oportunidades dele e ontem perdeu, inclusive. Algumas oportunidades claríssimas de gol. Mas, no geral da partida, dos jogos, desde a entrada do Pedro, ele está jogando para o time. E hoje em dia os jogadores pensam normalmente primeiro neles próprios, né? E depois no time. E eu acho isso muito bonito da parte do Gabigol, porque ele está entendendo que, até pensando em Copa do Mundo, porque o Pascoal falou aqui, Pedro na seleção e tal, não sei o quê. Se a gente entender o processo de Copa do Mundo, na teoria, o Gabigol está na frente do Pedro. Porque o Gabigol já foi convocado para a seleção várias vezes pelo Tite. Sim. O Pedro ainda não. E seleção é isso, né? O Mauro sabe disso por tanta experiência de anos e anos. Não é o cara tá fazendo gol agora, mas vem cá, já jogou? Já sentou aqui? Da última vez o Danilo do Palmeiras foi para lá, nem entrou em campo. Mas vamos aqui tomar um café junto, vamos treinar junto, vamos conhecer e tal. Nisso, o Gabigol já passou por todo esse processo. Então, nesse momento, reta final de Copa do Mundo, ele podia estar falando, não, peraí, eu quero fazer os gols. Exato. Porque eu quero De ir pra repente, esse Copa. cara me passa, né? Eu tô na frente dele na fila. Mas não, ele, vou jogar pro Flamengo. E ele, assim, não faz bico, não reclama e corre uma barbaridade. E tá ajudando muito na construção. Eu acho muito bom isso. Pensando com o que eu acho que é a cabeça do Tite pensa, são funções diferentes. Não são dois centroavantes disputando uma vaga. Então o Gabigol podia pensar, vou ficar dando assistência aqui para encher a bola do Pedro e o Pedro ia eu ficar. Eu acho que essa saída de área, quando ele está saindo agora e dando assistência, aí sim ele está pensando na seleção, em fazer um outro Mas a tipo de concorrência ali papel. também é maior, né, Mauro? Não, é maior, mas é onde ele poderia ter uma chance. Porque centroavante por centroavante, eu acho que o Pedro disputa com o Matheus Cunha. Porque não vejo, o Pascoal falou que o time do Tite é Pedro mais 10, eu não vejo um centroavante mais 10. Não, se ele jogar com o centroavante, se ele Pedro jogar, mais 10. Mas eu acho que o centroavante Mas eu não sei irá, se ele vai jogar com um o deles, centroavante. ou os dois, acho mais difícil, mas um irá para uma possível mudança de jogo. Agora eu vou jogar diferente. Um ferrolho adversário, você não consegue estar tocando bola? Levanta aí, tem um grandão na lá. área, vou botar o Pedro, ou vou botar o Cunha e tal. Com essa sequência que agora espera, porque do jeito que tá, quando o Cebolinha estiver voando, vai ser Gabigol, vai sair o Everton Ribeiro, né?
que tá voando. Porque assim, não vão tirar mais essa dupla. Pelo menos agora eu não espero. Vai pôr o Cebolinha também, mas não vai tirar essa dupla. Então, se o Pedro faz essa sequência, ele passa a ser sim um candidato. E ele fala isso claramente, ele sai do campo e diz, pô, é muito importante isso, tal, para que eu continue sonhando com a seleção. Ele deixa isso claro, ele tem esse sonho. Vamos ver. Fã de esportes. Muito bem, galera. É o seguinte, cara, ó. Se você pegar o lance do segundo gol do Flamengo, o Vidal, ele dá um carrinho no meio do campo, ele rouba a bola do adversário. Daí, quem que pega a bola depois, cara? Eu não vou lembrar agora quem que pega a bola depois que o Vidal rouba a bola, né? No carrinho, né? Ele recupera uma bola. E o Flamengo faz o segundo gol em cima dessa jogada do Vidal, cara. O Vidal entrou e, eu fiquei prestando atenção na vontade, cara, que ele entrou em campo, né? Nos carrinhos, ali tentando organizar o meio-campo do Mengão, né? Dando instruções para os seus companheiros. E impressionante. Dá pra perceber que ele tá sem um ritmo de jogo, dá pra perceber. Mas, cara, a colocação dele em campo, que impressiona, né? E na hora que ele tiver 100% fisicamente, cara do céu, ele e João Gomes vão ser pedreira, hein, cara, ali no meio do campo, hein? 2 pitbull bravos, hein? Imagina, galera, João Gomes, Vidal, Arrascaeta e a nossa trinca lá na frente, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Rapaz, percebi também que alguns torcedores pegaram no pé do Gabigol porque ele não tá fazendo gol. Só que os 2 gols do Mengão saíram dos pés do Gabigol, né? Pode ver que no primeiro lá, o Gabigol tá na jogada, sobra pro Pedro dentro da área e ele faz o gol. No segundo, ele dá... Que deboche, né? Bem que o Mauro Naves falou agora, que deboche aquele passe do Gabigol para o Arrascaeta lançar a bola para o Pedro na área, né? Saiu do pé do Gabigol também, galera. O Gabigol, quando não faz gol, ele tá ali servindo, ele tá ali participando das jogadas, né? Ele tá correndo o jogo todo, cara. Tá se mostrando bem parceiro do Pedro, né? Hoje tava olhando lá no Instagram do Gabigol, ele repostou uma postagem do Pedro, os dois se cumprimentando, né? Que dupla de ataque, hein? Olha que dupla. Bem bacana, cara. Eu tô gostando de ver o Gabigol, um cara humilde, e ele tá recebendo o Pedro, assim, muito bem, e tem tudo para dar certo. Quem tem a ganhar com isso é o Flamengo, né? O Flamengo só tem a ganhar com isso. Então, parabéns, Gabigol, pela humildade, cara, e por estar servindo o Pedro, né? Parabéns mesmo. Sabe o que me veio à cabeça agora? Quarta-feira tem Copa do Brasil e o Gabigol vai fazer um gol no Atlético Paranaense. Anota aí. Será? De pênalti? Ou um gol normal? Não sei. Mas vai ter um gol do Gabigol quarta-feira, cara, se Deus quiser. Vamos pra cima, Mengão, é nóis! Valeu, galera, saudações rubro-negras. Deixa o like antes de sair do vídeo. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Não esqueci, hein? Vou ler o seu comentário lá. Será que você digitou eu? Vamos ver, hein? Saudações, galera! Fui!